A paz do Eterno seja com todos nessa manhã de Páscoa. Estamos ao vivo. Graças a Deus. Bendito seja o Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bom dia para você que está chegando agora. Muito bom dia para você que pretende estar conosco. Muito bom dia. Bom dia para você que vai nos assistir também. Bom dia. Nosso cafezinho. Hoje, conforme eu disse, no sábado, ontem, nós vamos fazer uma reflexão. Fizemos uma reflexão na sexta-feira da Paixão, na sexta-feira. E na mesma sexta-feira eu disse que nós faríamos uma reflexão no domingo, que seria então o dia propriamente da ressurreição. As pessoas dão o nome de Páscoa, na verdade é um pouco inapropriado, porque não é o sentido que as Sagradas Escrituras nos falam relativamente ao episódio da ressurreição. Pelo menos do ponto de vista do Velho Testamento, não é esse o mesmo sentido. Então nós vamos ver que a Páscoa, na verdade, era uma festa de comemoração dos judeus pela passagem da escravidão para a libertação. Então, nós vamos observar que, na verdade, o sentido da ressurreição do Senhor Jesus é um sentido um pouco mais amplo do que esse, pelo menos do ponto de vista das Sagradas Escrituras. Bom dia, Silvana Carvalho. Como é que está em Petrópolis, Silvana? Vai tudo bem aí? O povo aí, na igreja Aviva. Como é que está meu amigão aí, o pastor Sérgio Murilo? Olha, um abração para todos vocês, um beijo no coração de vocês aí, de Petrópolis. Entrou o Marcos Vinícius também. Marcos Vinícius. Bom dia, Marcos. Muito obrigado por você estar com a gente aí nessa manhã. Muito bacana da sua parte. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu fico muito agradecido a todos vocês por a gente poder compartilhar aqui algumas coisas relacionadas ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo e também relacionadas às Sagradas Escrituras. Eu fico muito feliz quando eu posso compartilhar essas revelações que o Senhor me dá. Eu fico muito feliz mesmo. Graças a Deus. Então nós vamos ver que na ocasião da sexta-feira era a semana que antecedia a Páscoa judaica. Então, naquele ano, havia o Shabat, houveram 2 Shabats, o Shabat da Páscoa e o Shabat comum. O Shabat que todo mundo sabe, é o dia do descanso. Então faz-se
aquela cerimônia do Shabat, aquela coisa toda, e é onde os judeus vão procurar jejuar, eles vão procurar ter uma comunhão mais plena com o Eterno, com o Senhor. E eu estava dizendo aqui que hoje nós pretendemos fazer aqui uma reflexão a respeito do domingo, que foi o primeiro dia da semana, onde o Senhor Jesus ele vai ressuscitar. Então, é um dia muito especial. E nós vamos fazer aqui uma reflexão num texto que está no Evangelho de João, no capítulo 20. Nesse texto, nós vamos ver a situação, vamos fazer uma reflexão sobre a situação de uma pessoa especial, a situação de uma mulher. Independentemente dela ser mulher, na realidade, ela aqui está representando as pessoas comuns, como eu, como você. Ela está nos representando aqui, ela está tipificando todas aquelas pessoas que se enquadram, de alguma forma, nesse contexto histórico e profético do Evangelho, que o Evangelho nos transmite. Então, a gente vai tentar transmitir para os irmãos aqui toda essa gama de revelações nessa reflexão que nós vamos fazer. O texto está em João, no capítulo 20. Então, no João, capítulo 20, nós vamos observar ali, vamos ver Maria Madalena, e ela está no momento, esse texto focaliza só a Maria de Magdala, só a Maria Madalena. Porém, os evangelhos mostram que foi um episódio que envolveu a todos eles. Na verdade, foi um episódio que envolveu as mulheres, porque em Marcos, você vai ver também no finalzinho do Evangelho de Marcos, nós vamos ver as mulheres indo para o sepulcro para ungir o corpo do Senhor Jesus, de Yeshua. E aqui no Evangelho de João, nós vamos ver Maria Madalena. Só que João, ele narra essa passagem apenas do ponto de vista da Maria, de Miriam, de Maria de Magdala. Porém, alguns autores dizem que João, provavelmente, ele vai narrar o episódio a partir do momento, comparativamente a Marcos, ele vai narrar esse episódio a partir do momento em que a pedra é removida extraordinariamente, a rocha que estava na frente do sepulcro, ela é removida e as mulheres entram, não encontram o corpo de Jesus e os anjos dizem, olha, ele já foi para Galiléia. Então, me parece que João, ele vai narrar, ele vai focar essa situação do ponto de vista da narrativa de Maria Madalena. Me parece aqui que é esse o foco, porque não há contradição e não há conflito na Bíblia. As Escrituras, as Sagradas Escrituras, são inerrantes. Não existe sombra de erro.
Por que se fala isso? Porque, obviamente, homens escreveram, porém a inspiração foi dada pelo Senhor Espírito Santo. Então, não pode haver conflito, contradição ou erro nas Sagradas Escrituras. Bom dia, Edson Souza. Muito bom dia para você que entrou aqui. Mais uma vez, bom dia, Marcos Vinícius. E mais uma vez, bom dia para Silvana. O que ocorre é que nós vamos observar que esse foco que é dado para Maria é um foco extremamente rico. Nós olhamos para esse texto e nós enxergamos uma enormidade de situações, um sem número de situações. E por isso mesmo é um texto bastante rico de experiências, não só o texto de Marcos, lá no capítulo 13, mas também no capítulo 16, mas também nós vamos ver também esse texto aqui em João, que também é um texto muito rico mesmo. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Então, eu gostaria, o meu foco hoje, o nosso foco hoje, será então nesse texto aqui de João capítulo 20, a partir então do versículo 11. Então, vamos ler aqui esse texto. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? E ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Olha, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Bom dia, Rosim. Tudo bom? Rucão. Agora é Rucão. Ó, beijando seu coração, tá, meu amigo? Muito obrigado aí pela sua audiência aí. Muito obrigado. Um abração aí no Zezinho. Só o pessoal bacana aí. Brio. Essa turma boa que tá aí contigo aí em Três Rios. Um abração pessoal aí. Bom, então, voltando aqui para o texto. Então, nós vemos aqui essa situação onde esta mulher, ela vai e se dirige para o sepulcro. Cafazinho. Ela vai e se dirige para o sepulcro. E nós podemos observar uma coisa, que
toda a comunicação do Evangelho, esse texto aqui, ele foi escrito provavelmente uns 30, 40 anos depois da morte do Senhor Jesus. Provável que esse texto aqui tenha sido escrito na década de 80 do primeiro século. 80, 90, foi um dos últimos dos evangelhos. Um dos últimos. Mas estava assinado pelo apóstolo João, o Velho. Então, é um texto de muita autoridade. E o que ocorre é que toda a comunicação do texto bíblico, observem bem, toda a comunicação do texto bíblico tem uma mensagem para nós, que nós, em teologia, falamos de aplicação profética. Qual é a aplicação atual desse texto? Qual é a moral desse texto para as nossas vidas séculos depois? Ele foi escrito para ser perpetuado, mas ao mesmo tempo ele foi escrito para que a comunidade dos seguidores de Jesus de Nazaré, e aí no caso a primeira comunidade, a comunidade do século I, ainda eram os nazarenos, eram chamados assim, seguidores do caminho, nazarenos, eles eram chamados assim. Eles só foram ser chamados de cristãos bem depois. Mas é uma coisa muito, muito tênue, praticamente quase que bem perto do ano 70. O ano 70 foi o ano em que aconteceu a destruição de Jerusalém pelo exército romano, depois de meses de cerco, me parece uns 8 meses aproximadamente de cerco, o general Tito invade Jerusalém, joga o templo para baixo, destruiu o templo, foi um massacre. Fez um cerco, quem estava fora não entrava, quem estava dentro não saía. Muita gente morreu, foi uma coisa assim complicada. Por que eu estou falando isso? Eu estou trazendo para você, o periférico histórico, estou trazendo para você a visão histórica do texto. Para você poder entender, assim que a gente ingressar na aplicação desse texto para a nossa vida, você já vai entender. Então, eu já estou te falando aqui de uma forma geral, genérica. Então, na verdade, Jerusalém foi destruída. Então, o que ocorre, assim como Jesus havia profetizado que o templo seria destruído, e etc. e tal. Então, na verdade, a gente observa que essa aplicação do texto, essa crônica, esse evangelho, esse texto, ele foi escrito para que a comunidade dos cristãos pudesse ter alguma coisa escrita e não meramente verbal, falada, como vinha sendo até então. A transmissão das palavras, dos feitos do Senhor Jesus Cristo, era feito verbalmente. E aí que tá, às vezes a coisa acontecia igual aquela cadeia, não sei se você já lembra, você já viu isso, aquela cadeia de mensagem, quando você pega 10 pessoas, passa uma mensagem para o primeiro, quando chegar lá no 10º já não está mais da mesma forma. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito dessa experiência. Então a coisa estava indo desse jeito aí, então estavam acontecendo distorções, e aí então os apóstolos que eram vivos, os que ainda estavam vivos, resolveram tomar a iniciativa de escrever. Mateus foi um dos apóstolos originais. O texto que é atribuído a ele não tem menor sombra de dúvida em relação à autoria. Marcos, ou João Marcos, era sobrinho do apóstolo Barnabé. Barnabé, ele só passou a ser apóstolo depois do Pentecostes.
Ele era um judeu. Um judeu, e ele era sobrinho, ele era tio de Marcos. João Marcos, ele teve um envolvimento com o apóstolo Paulo, e foi na casa da mãe dele onde a igreja chegou a se reunir também, principalmente numa ocasião onde o apóstolo Pedro e Tiago, eles foram presos. Eles se reúnem ali. Depois, o João Marcos, ele vai sair para ajudar Paulo, depois dá uma confusão, ele tremeu nas bases quando a coisa ficou feia, meteu o pé, largou Paulo para lá, e numa segunda oportunidade em que Paulo vai fazer a sua segunda viagem missionária, ele tem que escolher, ele vai escolher Barnabé, Barnabé resolve levar João Marcos e Paulo diz, não, esse aí não vai não. E aí os dois se desentenderam. E é então quando Paulo vai escolher Silas como seu ajudante. Bom, a questão é que Marcos acaba depois se reconciliando com o apóstolo Paulo, como a gente vê lá nas epístolas a Timóteo, nas cartas de Paulo a Timóteo, uma delas, o apóstolo vai falar de novo sobre Marcos, João Marcos. E João Marcos, nesse meio tempo, vai ter um contato com quem? Vai ter um contato com Simão, com Pedro, com o apóstolo Pedro. E é justamente na visão do apóstolo Pedro, que tem duas cartas, 1ª e 2ª Pedro, ele então, João Marcos, ele escreve o segundo evangelho. Na realidade, há uma discussão em torno disso, de que o evangelho de Marcos, na verdade, seria o primeiro e não o segundo. Mas isso aí é coisa de teologia, só para vocês terem uma ideia. Este é João Marcos. Então, Marcos não foi dos apóstolos originais, não foi discípulo do Senhor Jesus, não viu Jesus. O que ele escreveu de Jesus foi pela ótica de Pedro. Lucas também não foi dos apóstolos originais. Lucas, ele fez uma reconstituição. Mateus era judeu, Marcos era judeu, porém Lucas era sírio, de fala aramaica. Então, Lucas tinha todo esse convívio com a comunidade dos discípulos de Yeshua, dos cristãos. Lucas foi o companheiro mais permanente e o indivíduo que retratou, que registrou as viagens do apóstolo Paulo. E aí, em determinado momento, Lucas se sente impulsionado, não só pela sua condição intelectual, pelo seu conhecimento que ele tinha, então ele se sente impulsionado para fazer uma reconstituição. E muitos teólogos dizem que ele vai ter como ponto de partida o Evangelho de Marcos, que, conforme eu acabei de falar, foi escrito a partir da narrativa de Pedro, porque Marcos não foi discípulo, não conviveu com o Senhor Jesus. Então, Lucas, ele vai fazer uma reconstrução, conforme ele mesmo diz, ele vai investigar. E ele, então, traz também outras narrativas. E o Evangelho de João, que é o que nós estamos falando aqui, foi escrito por João, que foi discípulo do Senhor Jesus. Foi o último dos apóstolos, conforme Jesus mesmo profetizou. E que, na época do Senhor Jesus, ele era um adolescente ainda, praticamente. Até também em função disso, João, ele teve uma expectativa de longevidade muito maior do que os demais. Então, o que ocorre? João, ele escreve também do ponto de vista dele. Aí, João, ele não é considerado um evangelho sinótico. Sinótico significa visto junto, sim junto, opticon visto. Então, o Mateus, Marcos e Lucas, você
vê os dois juntos, os três juntos. Porém, João, ele é totalmente construído à sua forma, à sua maneira. Então, hoje eu estou passando esse conhecimento para vocês, estou compartilhando com vocês para que a gente possa entender que os evangelhos foram escritos até de forma tardia. Porém, ele tem uma aplicação. Quando você olha para esse livro de João, ele era um indivíduo totalmente contemplativo. Ele era espiritual. Enquanto Pedro era um indivíduo de ação, era um cara de chegar e fazer e agir, ele era a cabeça, ele era o ariete. João era o cérebro, ele era o espiritual. Então vocês vão ver no Evangelho de João que vai mostrar o Senhor Jesus sempre do ponto de vista da divindade. Sempre do ponto de vista mais divino, mais espiritualizado, mais transcendental, mais místico. É isso que você vai ver no Evangelho de João. Você vai ver no Evangelho de João as coisas mais lindas acerca da experiência que ele teve acompanhando o Senhor Jesus. Porque João, Tiago e Pedro eram os três que estavam mais próximos do Senhor Jesus. Pedro, Tiago e João eram os que Jesus recrutava sempre para estar junto com ele. Eram os que assistiram determinados milagres dentre os 12 e os muitos que seguiam o Senhor Jesus. Esses três eram aqueles que estavam ali mais próximos do Senhor. Então, nessa passagem, voltando aqui para essa passagem, Maria Madalena vai para o sepulcro. Ela, na verdade, ela vai para lá, ela foi com as mulheres, conforme Marcos narrou lá no capítulo 16. As outras foram embora e ela ficou. E aí ela ficou, e ela ficou depressa, ela ficou deprimida. Por quê? Porque elas estavam com saudade dele. Observem bem, você convive com uma pessoa. Essa pessoa se torna querida. E aí acontece um acidente terrível com a pessoa vem a falecer. Como é que você vai se sentir? Nós vemos isso, nós que somos adultos, nós sabemos que isso deprime qualquer um. Agora você imagina uma pessoa que era como se fosse um guru para você. Era como se fosse um pai para você. Nos momentos mais difíceis, você recorria a essa pessoa. Você sabia que você podia ir lá, que ele estaria lá te esperando. E ainda que ele estivesse lá com um monte de coisa, ele sempre teria um tempo para você. Esse era Jesus de Nazaré para aqueles que tinham um relacionamento com ele. Entende o que eu estou te falando? Para aqueles que tinham um relacionamento com ele, ele sempre estava disponível. Então, imagina esse tipo de pessoa. Você vê essa pessoa ser triturado, você assiste a morte dele. Foi um espetáculo dantesco. Foi um espetáculo pavoroso, horroroso. Foi um espetáculo pavoroso, horroroso. E as pessoas ficaram traumatizadas por causa disso. Então, você imagina você presenciar isso. É uma cena que vai impactar. E mais do que impactar, é uma cena que vai traumatizar aquelas pessoas. Então, na verdade, Maria Madalena, ela ficou traumatizada. Aliás, todos eles ficaram traumatizados com a prisão, a tortura e a crucifixão de Jesus de Nazaré. Porque ele foi destroçado fisicamente falando.
Ele foi destroçado. Eu ontem passei a tarde assistindo alguns documentários a respeito da crucifixão, a respeito da tortura, dos instrumentos de tortura. E a gente vê claramente que não há a menor dúvida de que realmente o Senhor Jesus ele sofreu e muito. Os cientistas, médicos legistas de renome internacional, fazendo experiência com aquele chicote romano, só aquelas chicotadas, aquilo ali já destroçava o corpo da pessoa praticamente quase todo. Sem falar na coroa de espinhos, sem falar nos 800 metros de caminhada até o lugar da crucificação e subindo, sem falar em que teve que carregar o madeiro nas costas. E aí, algumas coisinhas que eu discordo, porque alguns falam que é 50 quilos, mas de jeito nenhum. Uma pessoa normal para carregar uma madeira de 50 quilos nas costas já não vai aguentar muito. Aí você imagina bem uma pessoa que está com o pulmão deficiente, que está em choque provolêmico, que está em choque porque está perdendo muito sangue. Você imagina bem, leva tombo, bate com o peito no chão, era para arrebentar isso aqui tudo. Então, eu discordo desse ponto de vista. Provavelmente, aquela madeira que foi levada não tinha esse peso todo e provavelmente deveria ser a madeira que vinha encaixar na estaca. Alguns diferem, tem uma discussão aí se era o staurós, estaca, ou se era o stips, o patíbulo, ou seja, a trave. O que isso interessa? Isso não interessa para nós. Porém, é interessante observar que ele foi. Isso é interessante. Então, ele sofreu muito. E isso ficou na mente das pessoas. Isso estava na mente daquela mulher. E estava na mente de todos eles. Então, quando ela vai para o sepulcro, ela começa a chorar. E a Bíblia diz que ela se abaixa. Por que ela se abaixa? Porque o sepulcro era o seguinte: ele era escavado na rocha, depois tinha uma entrada e, portanto, tinha um pequeno degrau, e ali ficava depositado o corpo. O sepulcro não era uma coisa assim linear. Então, ela se abaixa para o sepulcro e começa a chorar. Por quê? Porque havia um vazio na vida daquela pessoa. E a reflexão que eu quero fazer hoje, no dia de hoje, a grande reflexão que eu quero fazer é justamente essa, que, na verdade, o dia de Páscoa é um dia de uma profunda reflexão, mas é um dia de um reencontro. É um dia onde você vai meditar, é um dia onde você vai buscar aquele único que pode preencher esse vazio na sua vida. Então, você vai buscar esse encontro com o poder eterno. Você vai buscar esse encontro com o divino, com o transcendental. Você vai buscar esse encontro com o Deus verdadeiro. O único Deus do qual nós temos registro. O único Deus do qual nós podemos falar a respeito dele, porque nós vivenciamos esse Deus. Nós vivenciamos esse poder. E é o poder que dá a última palavra. É o poder criador. Observem bem que nós nos acostumamos a falar o nome de Deus, porque foi escolhido assim, Deus. E na Bíblia, nos originais do hebraico, do persa,
do aramaico e até mesmo do grego, theos. Os originais em hebraico é El. E muitos deuses lá tinham o nome de El alguma coisa. Todos eles tinham um nome. Porém, somente esse Deus de quem eu estou falando não tinha nome. Quando ele vai e se apresenta para Moisés, ali ele escolhe aquele pessoal e ele vai até Moisés e se apresenta para Moisés. Moisés diz assim: olha só, eu vou para o pessoal e vou falar o que você está me mandando falar. Se eles me perguntarem quem foi que me mandou falar isso, eu vou dizer o quê? Como você é conhecido? E aí, esse Deus, ele vai e diz o seguinte: olha, eu sou o que eu sou. Eu sou o que era. Eu sou o que é. Eu sou o que há de vir. Eu sou o vivente. Então ele vai se apresentar como uma coisa extratemporal. Ele vai se apresentar como a palavra Asher, Erie, Asher. Eu sou aquele que é. Isso do hebraico. Mas, na verdade, uma das raízes dessa palavra, que é a palavra Hayá, significa doador de vida. Doador de vida. Ele vai se apresentar como o causador e a causa de tudo que é vivo. Então observem bem que não é alguma coisa como você falar de Buda, não é a mesma coisa como você falar de Confúcio, não é a mesma coisa como você falar de outros aí que foram grandiosos, foram pessoas extraordinárias, espetaculares, não é a mesma coisa. Nós estamos falando de alguém que não está só nas lendas, nós estamos falando de alguém que deixou registrado. Esta Bíblia que está aqui, a Bíblia é uma palavra que vem do grego, chamada biblos, que significa os livros. Então, isso que está escrito, que foi sendo compilado ao longo de mais de 2000 anos, ela é um dos livros mais discutidos, mais debatidos, mais estudados e também um dos livros que mais atrai as pessoas. Já descobriram, inclusive, códigos chamado, já escreveu o Código da Bíblia, que os escritos da Bíblia, a maneira como eles são escritos, são uma coisa assim, tão extraordinária que eles chegam até descobrir fatos que aconteceram em determinados códigos dessa Bíblia. Então esse Deus foi o único que se dispôs a deixar para nós alguma coisa que fosse palpável, muito embora seja discutido, porque é da índole do ser humano questionar, o ser humano é um ser questionador por natureza, porém, são questionamentos que jamais foram capazes de desconstruir aquilo que esse Deus fez, a palavra de Deus. É o que está escrito. Ele diz: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não verá de passar. Então, ou seja, são coisas que esse Deus fez, que ele deixou para nós. É uma herança para que nós pudéssemos a cada dia termos uma experiência com ele. Então, essa mulher, ela vai buscar, na verdade, o que ela foi buscar, via de regra, é o que nós precisamos buscar. E era dia de Páscoa. E ela estava no lugar errado, na hora errada, e não tinha o que ela estava procurando ali. O que acontece quando a gente está na hora errada da nossa vida?
no lugar errado da nossa vida e não encontramos quem pode nos ajudar. A gente está por conta própria. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela estava por conta própria. E qual lugar que ela estava? No sepulcro. E conforme eu disse, o sepulcro era um lugar escavado na rocha. O lugar escavado, um lugar escuro, um lugar sem luz, sem perspectiva, um lugar frio. E é assim que a nossa vida acaba ficando quando a gente está no momento errado, no momento ruim da nossa vida. E nós não temos a quem recorrer. A vida fica exatamente igual um sepulcro. E vazio, só com a gente dentro. Ou seja, você é um morto-vivo. Você começa a se sentir morto. Parece que você está morrendo. Parece que essa situação vai te matando cada vez mais. Então, vem a pressão. Ela começa a chorar. Aliás, o meu visitante aqui, meu neto, está chorando que está na hora dele mamar. Ninguém repare não, tá? Então, ela começa a chorar. Ela começa a chorar e começa a buscar algo mais. E isso é uma coisa muito interessante, porque, na verdade, ela vai buscar, via de regra, ela vai buscar aquilo que todos nós buscamos quando nós estamos com um problema. Aquela palavra de carinho, de conforto. Todos nós queremos, no mínimo, nós queremos uma solução. Porém, nós precisamos de buscar aquela palavra, aquele olhar que olha para você assim, dá aquele sorriso e diz assim: vai ficar tudo bem. Tá tudo bem. É o que você mais precisa numa hora dessa. Então, o que ela vai buscar diante de todas as incertezas que elas estavam vivendo, diante de toda aquela loucura do domínio do inimigo, aquelas palavras todas que foram faladas de um reino que haveria de vir ainda, todas aquelas promessas, aquilo tudo parece que foi embora, parece que foi pelo ralo. Então, aquele choro dela, aquele vazio dela representa tudo isso, essa solidão. Eu costumo dizer o seguinte, que solidão é quando você tem que resolver alguma coisa com você mesmo. Solidão não é numérica. Porque você pode estar sozinho no meio de um monte de gente. Tem gente que consegue se sentir sozinho no meio de uma multidão. E às vezes a multidão, essa multidão, pode ser a multidão dos nossos problemas. Pode ser a multidão da nossa depressão. Às vezes pode ser a multidão da nossa ansiedade. Sim, às vezes pode ser a multidão da nossa carência. Então ela estava ali. E a pessoa, quando está sozinha, ela não tem a Deus. Ela está desgovernada. Por quê? Ela diz aqui, os anjos vêm e falam: escuta, por que choras? Por que você está chorando? Primeira coisa que os anjos perguntam: por que você está chorando? E ela diz: porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde o puseram. Observe bem essa frase. Levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. A grande reflexão desse domingo de Páscoa passa por aqui também. Aonde que está Jesus na sua vida? Existe algum lugar na sua vida para Deus? Onde foi que você perdeu? Porque a própria Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Porém, tem uma coisa que não está escrita. Só tem uma coisa que pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar. Está escrito lá.
no livro, na carta de Paulo aos Romanos. A altura, a profundidade, o abismo, nada, nem os anjos do céu podem nos separar. Mas tem só uma coisa que pode nos separar do amor de Deus: nós mesmos. Nós mesmos. Nós mesmos é que podemos ser os únicos, o único elemento complicador de um relacionamento com Deus. Nós mesmos. Com o nosso egoísmo, com o nosso achismo, com a nossa vaidade. Isso, com a nossa raiva, com a nossa impiedade. Com a nossa autocomiseração, com a nossa razão exacerbada. Isso tudo vai nos separando de Deus. Isso tudo vai nos afastando um pouco mais, cada vez mais de Deus. E a reflexão dessa Páscoa, Jesus ressuscitou, aleluia, e bota prato na mesa de comidaria, e faz ceia, e blá blá blá. Não é nada disso. Gente, não é nada disso. As pessoas cada vez mais estão se afastando do sentido verdadeiro da Páscoa, que é a libertação. Veja bem, aqui está envolvendo o sacrifício. Eu disse na sexta-feira que o sentido da sexta-feira, véspera, antevéspera de Páscoa, não era a Páscoa, mas era o sacrifício, era a morte. O que aquele sacrifício representava para nós? E hoje que é comemorada a Páscoa, na verdade, o sacrifício, ele tem um valor libertador. Porque na Páscoa o povo de Israel foi libertado do Egito. Porém, eles foram levados por Deus para o deserto, para servirem, para se relacionarem com Deus no deserto. Isso quer dizer o quê? Sem as influências das cidades, dos povos, das gentes, das mentalidades, das vontades, das manias, dos defeitos. Não há como você servir a Deus mergulhado numa atmosfera permeada dessas coisas, de manias, de disputas, de vaidades, de violência, de crueldade. Não há. Então,